começo por agradecer ao Museu de Cerâmica, na pessoa do diretor do Museu de Cerâmica e também do Museu Malhoa, e também ali à nossa já colaboradora nestas parcerias também, desde que começámos, a Guilhermina, por estarmos aqui mais uma vez, por nos receberem mais uma vez, a Escola Secundária de Proença, nesta Semana da Ciência e Tecnologia, que é organizada pela Agência Ciência Viva e que decorre sempre nesta altura do ano, porque o dia 24 é o Dia Nacional da Cultura Científica, em homenagem precisamente a Rómulo Carvalho. Um grande pedagogo, um homem da ciência, um divulgador da ciência, e que todos nós, com certeza, nos lembramos dele. Nós sempre fizemos essas sessões com a prata da casa, a regra é essa. Já passaram por aqui muitos colegas meus, nos anos anteriores, com temas variados, embora com alguma incidência na física e nos astros, não é por acaso, não sei se é por andarmos todos sempre com a cabeça no ar, não é? Mas apesar de andarmos sempre todos de cabeça no ar e de estarmos fartos de olhar para o céu, há coisas que nós nunca reparamos. E uma delas é o facto de não haver estrelas verdes no céu. Ainda há pouco estava aqui a falar com o meu amigo Manuel Gil, e ele, que é uma pessoa que eu sei que é muito observadora e até mesmo diria picuinhas, nunca descobriu, ou nunca reparou, melhor dizendo, que não havia estrelas verdes no céu. Bem, agora com o Sporting isso vai acontecer. E não sei, hoje há pelo menos uma estrelazinha, mas pode ser apenas um meteoro fugaz, não é? Que é das poucas coisas verdes que a gente vê no céu, não é? Entretanto, eu posso continuar, não é? Mais um bocadinho a falar. Dizia eu, este ano, como a mim, para o ano caberá certamente a outro colega, ou de matemática, porque não? Matemática, não é? Física, biologia, química, todas essas coisas. Porque isto é organizado, como eu disse, em parceria com o Museu da Cerâmica, pelo Clube de Ciência da Escola Secundária Raul Proença. E o Clube de Ciência faz, além de outras coisas, muitas vezes e sobretudo, atividades viradas para os nossos alunos e para dentro da escola, mas temos aqui esta oportunidade de abrir isto ao público em geral. Embora, isto é batota, aqui no público esteja muita gente também da casa, não é? Geralmente é assim. Bem, eu agora com a embalagem se calhar vou continuar. Não é? Se calhar, então, já terão passado 5 ou 10 minutos. Também não vai ser uma coisa muito demorada, não é? Porque não é preciso. Haveria certamente muita coisa para falar sobre isto, mas eu vou falar do essencial e, apesar de estarem aqui muitos professores, eu vou falar para quem, como se toda a gente não tivesse muitos conhecimentos científicos e para ser, portanto, acessível ao público em geral. Vou mostrar algumas coisas que penso que são da compreensão de toda a gente. Portanto, não vou embrenhar em fórmulas muito esquisitas, nomes muito estranhos, explicações muito complexas destas coisas. E, então, já agora podia então desligar aqui as luzes da parte da frente. Aqui temos uma imagem que está errada, é uma imagem mentirosa, é uma imagem falsa. De facto, é estranho. Esta imagem nós não a vemos à vista desarmada, mas os telescópios fartam-se de apanhar imagens do céu, de grandes aglomerados de estrelas. Nós vemos estrelas avermelhadas, estrelas amareladas, estrelas azuladas, estrelas branquiçadas, mas, curiosamente, isto nunca se vê. Isto nunca se consegue ver. O que está de errado aqui é a existência falsa, neste caso, de
hipotéticas estrelas verdes. E isto é uma coisa, como eu disse, e penso que todos reconhecerão, que é de facto um facto que levanta a nossa curiosidade, e a ciência é isso mesmo, e certamente os cientistas já se debruçaram sobre o assunto. E há explicações para isso, e o que eu vou fazer é servir de intermediário entre aquilo que a ciência descobriu e a assistência que está aqui. Não é? Por isso vou guiar-vos de uma pequena viagem, desde a luz das estrelas até aos nossos olhos. Porque o que nós vemos ou não vemos, não depende só daquilo que vem de lá. Depende também de como vemos as coisas, de como os nossos olhos funcionam, e não são só os nossos olhos, do nosso cérebro. E isto é muito importante. Claro, toda a gente já sabia, até pelo nome da palestra, o que está errado é a existência de estrelas verdes. Esta é uma imagem real, obtida por um telescópio. Esta é uma imagem falsa. Aquelas estrelas verdes fui eu que as pintei. Não é? Obviamente. Não há estrelas verdes no céu. Isto é o nosso ponto de partida. E a questão que se coloca é esta. Porquê? De quem é a culpa? Não é? A culpa é da física e também da biologia. Então vamos ver como é que a física e a biologia explicam este facto aparentemente absurdo. E vamos então fazer um breve percurso pela ciência e vamos ligar factos e depois tirar uma conclusão. Em primeiro lugar, vamos começar pela física. Na biologia, da biologia não vou falar muito, da parte da biologia, porque não é a minha área de conforto, não é? Mas vou falar apenas o suficiente para se perceber o efeito final. Em primeiro lugar, uma coisa que toda a gente sabe. A luz que vem do Sol, aquilo que nós chamamos a luz branca, não é? É composta por radiações, por raios luminosos, se não usar uma linguagem muito rigorosa cientificamente, de várias cores. E a isto nós podemos chamar de vários comprimentos de onda, de várias frequências. Isso pode não ser acessível a toda a gente, mas toda a gente sabe, e sabe porque toda a gente conhece o arco-íris e conhece outros efeitos, não é? Os diamantes não seriam uma coisa tão bela como são se não fosse exatamente a mesma coisa. Se a luz que incide no diamante não se desdobrasse nas suas cores todas, os diamantes tinham tanta piada como um simples pedaço de vidro. E então não valeria a pena gastarmos muito dinheiro em diamantes, não é? Pronto, por alguma razão, eles conseguem fazer isto de uma maneira como ninguém consegue fazer. Embora hoje já haja materiais sintéticos com agora uso aqui um palavrão, com um índice de refração superior ao do próprio diamante. Mas o diamante consegue fazer esta maldade à luz que um prisma de quartzo, que as gotas de água no céu conseguem fazer, que é decompor a luz que vem do Sol nas suas componentes, e a isto nós chamamos o espectro visível da luz. Ou seja, as cores do arco-íris são as cores que compõem a luz branca, são aquelas que nós vemos. Bom, e curiosamente, possivelmente toda a gente já ouviu falar do RGB, o sistema RGB. Toda a gente tem televisões, desde as antigas televisões às modernas televisões de ecrã plano, plasmas, LEDs, isto, aquilo e aquilo outro. Tudo isto funciona da mesma maneira. Quando tiverem uma televisão ligada, se agarrarem numa lupa suficiente, e não é preciso ser muito poderosa, e se forem ao pé da televisão, veem que a imagem é composta por pequenas luzinhas de 3 cores ditas primárias. E com essas 3 letras apenas, não é? Se compõem ou se podem compor todas as cores que a gente encontra no espectro, no tal arco-íris, não é? São as chamadas cores primárias de luz. Cores primárias de luz. Atenção!
Estou a falar de cores que eu vejo a sair de um holofote, de uma lâmpada, de uma fonte de luz. Não são as cores primárias dos artistas. As cores primárias dos artistas são outras, porque são cores de pigmentos. São cores que subtraem luz. Estas são cores que somam luz. São cores aditivas, as outras são subtrativas. E eles têm uma palete de cores primárias e depois também secundárias, etc., diferente dos físicos. Para os físicos, mas é assim que funcionam as televisões, porque nós, para vermos, é preciso que a luz chegue aos nossos olhos. Não é? E tem que vir da televisão até aos nossos olhos. E, curiosamente, como iremos ver mais à frente, os nossos olhos funcionam no sistema, lamento desiludir alguém, mas não é no sistema dos pintores. Funciona no sistema dos físicos. Funciona no sistema RGB. Bem, imaginemos então que temos 3 holofotes, 3 focos de luz. Das tais cores primárias, claro que o sistema RGB vem dos nomes em inglês, não é? Temos aqui a cor vermelha, o red, a cor azul, o blue, e a verde, o green. E já estamos a ver que a superposição destas coisas dá muita coisa. Dá outras cores. Por exemplo, a superposição de 2 dá uma cor secundária. A superposição destas 2 dá outra secundária, daquelas dá outra secundária, e das 3 é que dá o branco. Isto é, apesar do espectro do arco-íris ter muito mais do que estas 3 cores, tem um leque maior de cores, nós conseguimos reproduzir e provocar nos nossos olhos as sensações e depois as percepções de todas as cores a partir de apenas estas 3 cores de luz. E eu agora vou até pôr aqui uma pequena animação engraçada. Vamos ver aqui o seguinte. Então eu tenho aqui uma pessoa e é o cérebro dela que constrói a cor. Aquilo que nós chamamos de cor é uma imagem cerebral, não é? É um mapa cerebral de qualquer coisa. E a gente interpreta aquilo como azul, verde, isto, aquilo ou aquilo outro. E quando, por exemplo, eu chego aqui e ligo este projetor, vão sair, estão a ver ali, parece um chuveirinho. Aquele chuveirinho faz de conta, a gente não os vê, nem tem cor, mas aquilo a gente chama fotões, que são corpúsculos de luz. São pacotinhos de energia. Não são uma coisa palpável, não são assim uma coisa... Não têm cores, não é? Mas são, digamos, os chamados quanta de energia. E aquilo, ao incidir nos nossos olhos, já vamos depois ver como é que isso vai acontecer, nós temos uma percepção do vermelho. Certo? Do mesmo modo, se eu acender o verde, eu tenho esta noção. Se for menos intenso, isto é, os mesmos fotões iguais, mas em menor quantidade, isto é, menos energia, porque cada um deles transporta uma certa quantidade de energia, não é? Eu continuo sempre a ter verde, só que vou vendo verde mais escuro. Certo? Verde mais escuro, mas é sempre verde. E o mesmo com o azul. Aqui temos, agora, o azul, com o máximo de intensidade. E agora, se eu ligar 2 lâmpadas destas ao mesmo tempo? Se eu ligar, por exemplo, o que é que acontece se eu ligar o azul primário de luz, não é qualquer azul, é aquele azul que está ali, e o verde, antes disso, que cor é que acham que vai dar? Ciano. Tu já sabes, não é? Dá o ciano. E o que é o ciano? O ciano é aquela cor. É um azul estranho. Pronto, para algumas pessoas até é esverdeado. Isto é aquilo que vulgarmente se chama o ciano.
que esta é uma cor primária, por exemplo, para os fotógrafos, para a fotografia, para a impressão. Quando se trata de imprimir, aí são pigmentos, não é luz. Não é? Então, estas já são cores primárias para eles. Mas para nós, físicos, são cores secundárias. Não é? As primárias são o RGB. Então, e por exemplo, o que é que acontece se eu misturar azul com vermelho? O Jorge não pode responder. Azul com vermelho, o que é que irá dar? Violeta, está lá perto. Morno. Vai dar outra cor secundária, que é também primária para tipografia, para outro, que é o magenta. E estão aqui a aparecer o outro sistema de cores primárias. O ciano, o magenta. Qual é que falta? Vamos ver. Então agora, se eu fechar o projetor azul e ligar o projetor verde, o que é que vai acontecer? A mistura de verde com vermelho, luz. Se fizerem isto com 2 latas de tinta, mentira. Se fizerem vermelho e verde com latas de tinta, que são pigmentos, obtêm castanho. Mas se for luz, obtêm amarelo. Não é? Ou seja, para nós vermos amarelo, é preciso que haja fotões azuis, fotões vermelhos e verdes a incidir. Estão a ver? E se eu juntar as 3, o que é que eu vou ver? Branco. Porque o branco é composto destas. E o que faz o prisma, a gota d'água, é separá-las. Certo? Então, eu só com estas 3 cores primárias, RGB, o sistema RGB, eu consigo obter todas as outras cores. Então, e o que é que acontece, por exemplo, se eu misturar as 3 cores, todas na mesma proporção, mas com menos intensidade? Quem é que adivinha? Por exemplo, agora vou puxar este para aqui, um bocadinho. Vou tentar ver se consigo puxar igual este. Agora, igual este. O que é que eu vejo? Cinzento. E se eu baixar todos ao mesmo tempo, cada vez mais cinzentos, cada vez mais cruz? Então, o que é o cinzento? Não são tonalidades de preto, são tonalidades de branco. Nós só vemos cinzento quando estão as 3 cores presentes. Quer dizer, é que os nossos sensores não estão saturados. Estão pouco excitados. Mas o cinzento não é o caminho para o preto, é o caminho para o branco. Curiosamente. Não é? Portanto, no fundo eu diria que isto é a gama de brancos. Do branco até ao preto. Não é a gama de pretos. Preto é a ausência de luz. Certo? Bom, já agora vou só fazer aqui uma coisa. E isto agora é um pormenor importante que vai ter daqui a bocadinho um papel. E se isto está equilibrado, e se eu roubar um bocadinho de azul? Isto vai ficando mais amarelo. Se eu tiver equilíbrio nas 3 cores primárias, e se desaparecer um bocadinho de azul, eu em vez de branco já começo a ver amarelado. Não se esqueçam disto. Daqui a bocado vamos ver que isto vai dar jeito. Está bem? Então, vou sair agora aqui disto. Vamos retomar a nossa apresentação. Já vimos então que todas as cores podem ser obtidas a partir das cores primárias. E eu estou a falar cor-luz. Cor de luz. Cores primárias de luz. Que vêm de uma fonte luminosa. Não é cores refletidas em pigmentos que não emitem luz própria. Apenas refletem luz. Certo? Ora bem, e agora vamos um bocadinho à biologia. Não muito, só um bocadinho. Vimos ali aquele senhor a apanhar aqueles fotõezinhos todos. Onde é que vão incidir, onde é que vão bater aqueles fotões? Bom, temos aqui um esquema da retina. Portanto, aquela membrana situada ali ao fundo do globo ocular. É muito complexa.
Mas tem algumas coisas até curiosas, não é? Era suposto, se a luz atravessa e vem dali, era suposto que as células sensíveis estivessem aqui. Não, estão nas costas da retina. Isto teve a ver biologicamente da maneira como o olho evoluiu. Há seres, há animais em que isto está como devia estar, ao contrário, não é? Mas por uma razão, a razão pela qual o olho evoluiu até ao tipo de olho que têm os seres humanos e a maior parte dos animais superiores, não é? Curiosamente, a parte das células sensíveis ficou para trás. Não sei se isto foi uma defesa de proteção dessas células, ou se aconteceu por acaso, não faço a mínima ideia, mas pode ser que haja aqui alguém que saiba. Sei que resultou da evolução e nem todos os seres vivos funcionam desta maneira, não é? Mas a luz passa por aqui e é aqui que estão os detectores de luz, os sensores de luz, para usar uma linguagem, digamos, da eletrónica digital que nós temos hoje em dia. E há, essencialmente, como sabem, dois tipos de células sensíveis, os cones e os bastonetes. Estes são os bastonetes. E os cones são precisamente de três tipos. Atenção que eles não têm a cor que está ali. Vamos então agora dar um salto, vamos voltar à física. Mas é que há mais luz para além daquela que os nossos olhos veem. Os nossos olhos veem luz, precisamente, visível. É assim que ela se chama, não é? Porque é aquela que a gente vê. Mas há mais luz. Toda a gente sabe, muitos que estão aqui conhecem também, ao melhor que eu, não é? Que há micro-ondas, por exemplo, infravermelhos, ultravioletas, raios-x, todas essas coisas, ondas de rádio. Tudo isto é luz, só que não é visível. Só uma pequena parte do espectro, isto é uma coisa que já toda a gente deve estar farta de ver em documentários, em filmes, em apresentações, não é? Luz ou radiação eletromagnética é uma coisa vastíssima. Vai desde os raios gama até às ondas de rádio. Não vou aqui perder tempo a falar de comprimentos de onda de frequências, porque vamos ver isto tudo graficamente e por isso não precisamos estar a usar esses termos. Mas, como veem, a parte do espectro visível é uma estreitíssima faixa do espectro eletromagnético, ou seja, de toda a luz. Esta é aquela que os nossos olhos detectam, à qual somos sensíveis. É a nossa luz visível. Para uma abelha não é igual. Os próprios seres vivos não têm todos o mesmo espectro visível. Há animais que têm outros espectros diferentes do nosso. Vêem cores que nós não vemos. Por exemplo, ultravioleta, que para nós é uma cor não visível, há seres vivos que veem ultravioleta. Certo? Portanto, há mais luz. E, curiosamente, todos os corpos emitem luz. Todos os corpos. Estão todos a emitir luz neste momento. Até aqui está a emitir luz o chão, o teto, as árvores. Bem, os cadeiros estão de certeza. Não é? Bom, estamos todos a emitir luz. Podemos estar a emitir luz não visível. A luz que emitimos depende da temperatura. Há a temperatura do nosso corpo, há a temperatura ambiente, a luz que é emitida por nós são infravermelhos e nós somos cegos aos infravermelhos. Mas sentem ou não sentem o calor que irradia de um corpo que está perto? Sentem, não sentem? Não é? Mas não veem. Não é? Aí têm que apalpar. Não é? Mas não é preciso apalpar o que é radiação. Sentem-se. Aliás, ninguém se senta à frente de uma lareira para se bronzear. Ninguém se bronzeia e é na lareira que temos sensação de calor. As pessoas que vão para os solários não sentem calor e ficam todas torradas. Porque aí são ultravioletas. Os ultravioletas não lhes dão sensação de calor. Mas são altamente destrutivos, queimam, têm muito mais energia que os infravermelhos.
Mas os nossos sensores térmicos são sensíveis a infravermelhos. Por isso nós sentimos o calorzinho da lareira, não precisamos pôr as mãos em cima da lareira. É prova de que isto é radiação. Chega até às nossas mãos. Não é? Estão a ver? Portanto, então todos os corpos emitem luz, mas nem toda essa luz é visível. Imaginemos, por exemplo, aqui esta sala, toda às escuras, tudo tapado, todas as luzes fechadas, era um buraco negro. Imaginem que isto é uma sala, portas fechadas, janelas fechadas, tudo às escuras. E lá eu tenho uma barra, uns objetos em ferro. Por exemplo, uma resistência. Pode não ser ferro, um metal qualquer. Se eu, por um processo qualquer, elétrico ou outro qualquer, começar a aquecer, passado um bocadinho, eu começo a sentir calor antes de ver. Não é? Mas há um momento em que eu começo a ver, e se aquecer o suficiente, eu vou ver que naquilo que coisa escuro, se eu aquecer muito este metal, ele vai brilhar na zona do visível. Isto é, ele, mesmo frio, estaria a emitir luz não visível. Aquilo é tudo preto. Certo? Mas, à medida que vai aquecendo, há um momento em que ele começa a emitir. Ele está sempre a emitir, só que é uma quantidade tão pequenina que a gente não a percebe. Não é? Mas, a partir de determinado momento, ele já emite uma percentagem muito grande de energia, de luz, na zona visível e nós passamos a vê-lo. E todos nós sabemos que, à medida que um ferro vai aquecendo, passa da sua cor escura para um castanho avermelhado, um vermelho, um laranja, um amarelo e chega quase ao chamado rubro branco. O caso do ferro não chega. Por isso não serve para fazer filamentos para as lâmpadas, não é? Porque é que as lâmpadas antigas, agora são LEDs ou lâmpadas economizadoras, eu não sei o quê, as lâmpadas de filamento de incandescência eram feitas de tungstênio. Aquele filamento era wolframio ou tungstênio, é a mesma coisa, não é? Pois Portugal, por acaso, é rico para isso. Perdemos mais um. Agora já não exportamos fazer filamentos de lâmpadas, não é? Mas também serve para fazer canos de espingardas e de canhões. Pronto, isso com certeza que vai continuar a ser produzido. Ora bem, porquê esse metal? Porque é de todos os metais aquele que aguenta mais alta temperatura sem fundir. E já estamos a ver que à medida que ele aquece, do vermelho, amarelo, e a gente quer a luz branca. Se o filamento das lâmpadas fosse de ferro, as nossas lâmpadas nunca tinham passado desta cor. Para ter a luz branca quase igual à do Sol, mesmo assim menos, tivemos que usar um metal que pudesse ser aquecido sem fundir a temperaturas tão altas que brilhasse no branco, que nos desse a sensação de branco. Certo? Então, já sabemos que todos emitem luz, pode não ser visível e que esse espectro de luz depende da temperatura. Certo? E isto até segue uma lei importante, não é? Essa lei diz, está ali agora um gráfico esquisito, mas eu vou aqui, mais uma vez, fazer aqui uma animação. Temos aqui uma maquineta que simula, em vez de estar aqui a falar da lei, com números e não sei o quê, isto aqui é uma escala de temperatura, só que em vez de ser os graus Celsius que a gente usa normalmente, é uma escala que nós usamos em ciências, que é a escala absoluta, graus Kelvin, mas a diferença aqui não tem pouco interesse. É só subtrair em 273 àquele número que está ali. Não é? Ora bem, o que é que nós estamos a ver? Um corpo que esteja, por exemplo, a 3810 graus Kelvin. Diz-se apenas Kelvin. Não é? Reparem no espectro dele. Estão a ver esta linha vermelha aqui embaixo? Há linhas vermelhas. Esta é uma delas. Temos aqui onde é que ele está a emitir predominantemente. Onde é que é o seu pico? No vermelho. Mas também, o que é que nós podemos concluir daqui? Todos os corpos emitem luz em todo o espectro eletromagnético. Só que ela está concentrada numa zona. Mas emitimos luz em todas as zonas. Só que proporcionalmente menos. Há sempre uma zona onde está concentrada a maior parte da energia.
para estas temperaturas ou mais baixas, se eu baixar a temperatura, isto começa ali a ficar, eu agora posso mexer aqui na escala para se ver melhor, não é? Portanto, se eu continuar a baixar, estão a ver que este alto da onda já fugiu do espectro visível. Neste momento, àquela temperatura, a maior parte da energia já é infravermelhos. Eu já não vejo aquele corpo, não é? No sentido contrário, se eu aumentar a temperatura, agora convém por aqui, se eu aumentar a temperatura, isto vai indo, vê aquele altinho da curva já está a entrar no espectro, já está. Isto é engraçado, que isto depois sobe exponencialmente. Sobe. Se eu subir muito, por exemplo, a temperaturas de 6.000 e tal graus, a maior parte já estaria aqui, e a 10.000 graus, a maior parte da energia já estava em ultravioletas. Deixava de ver outra vez, mas é alta energia. Portanto, nós estamos a ver que há uma relação entre a temperatura e a zona do espectro que domina a energia. Certo? E, talvez tenham reparado, reproduzindo as cores que estão aqui pelo sistema RGB, isto aqui é uma estrelinha, não é? As estrelinhas vão ter cores diferentes. Uma estrela fria tende para vermelho, para ali laranja. Uma estrela muito quente tende para azul. Reparem, passando pelo amarelo. Raios. Não estou a ver ali nenhuma estrela verde. Agora vamos ver porquê. Estamos perto da resposta à questão. Não é? Agora vamos juntar isto tudo e perceber porque é que isso acontece. Porque raio é que... Primeiro, porque a luz que vem das estrelas tem certas características. Segundo lugar, é vista por uma coisa que são olhos. E os olhos têm as suas manias. Certo? Então, vamos agora avançar outra vez. Então, pegando aqui neste simulador, vamos ver o que é que acontece agora com as estrelas em função da temperatura das estrelas. Então, primeiro, aquilo que eu tinha acabado, a cor depende da temperatura. E pode ir até ao azul se a temperatura for muito alta. Parece que há ali uma embirração no azul, porque não mais do que o azul. Bom, há montes de estrelas avermelhadas, quando dizemos estrelas vermelhas não é vermelho vivo, não é? Portanto, avermelhadas, digamos assim. Há estrelas amareladas, ou quase brancas. Há estrelas azuis. E, curiosamente, não há estrelas verdes, nem roxas. Mas eu hoje só vou tratar das verdes. Também não há estrelas roxas. Portanto, depois aí acaba o espectro visível para nós. Se nós tivéssemos visão de raio-x, o céu é uma coisa completamente diferente. Não é? Quando nós vemos imagens de telescópios de raio-x, são coloridas artificialmente pelo computador. Porque são de raio-x a gente não viu. Não é? Mas um código diz raio-x da gama tal, vamos assumir que é verde. Depois aparecem imagens lindíssimas de coisas que a gente jamais veria. Certo? Portanto, eu só vou mostrar aqui exemplos daquilo que nós podemos ver, que tem de luz visível. Não é? Então, está quase. Afinal, como é que vemos a cor das estrelas? Vamos pegar nos extremos e depois vamos ver a situação do nosso Sol. Primeiro, uma estrela de temperatura alta. Uma estrela que brilha, eu agora até pus em graus Celsius, que é a temperatura dos termómetros normais, por exemplo, na ordem dos 10.000 graus. Não confundir esta temperatura com a temperatura do interior das estrelas. No interior das estrelas a temperatura é sempre milhões de graus. Isto é a temperatura exterior, que é de onde vem a luz que nós vemos. Porque do interior da estrela não sai luz nenhuma cá para fora. Porque a luz que eventualmente pudesse, certamente está a ser emitida a radiação no coração da estrela, mas ela é absorvida pelos protões, pelos eletrões, por essa sopa de partículas que constitui a própria estrela, não é? Portanto, só a camada exterior, quando sai luz, já não é capturada por nada, liberta-se e é essa que a gente vê. Quando falamos de temperatura, é a temperatura, digamos, da superfície de uma estrela. Embora aqui a ideia de superfície seja um bocado estranha.
Não é? Não é uma coisa onde a gente possa pôr o pé. Oh, está aqui a estrela. Não é nada disso, não é? Portanto, aquilo é uma coisa difusa. Não sabemos, já estamos a entrar. Será que já entramos? Bem, nesse caso, a gente já nem fazia perguntas. Então, imaginemos uma estrela daquelas quentes, e há muito mais quentes do que estas, e o que é que nós reparamos aqui? A sua distribuição é assim. Parte da luz está no espectro visível, mas onde é que está a maior parte da luz? Por exemplo, está aqui na ponta do espectro, já do lado violeta. Ou seja, a luz desta estrela que chega aos nossos olhos está desequilibrada em termos de RGB. É uma luz que tem um desequilíbrio a favor do lado azul do espectro. Isto é, a energia que vem dali é muito maior do que a energia que vem daqui. Lembram-se daqueles holofotes. É como se eu pusesse um holofote, o azul muito forte, depois o verde mais fraquinho e o vermelho menos fraquinho, e aquilo dava uma tonalidade de azul. Portanto, não há dúvida nenhuma que, se o espectro está desequilibrado a favor do azul, o resultado final é uma estrela azul. Então, e porquê é que não é ultravioleta? Vocês veem que isto está a crescer depressa. Se eu agora aumentasse a temperatura, a maior parte da energia já era muito a fugir do espectro visível. E, curiosamente, os nossos olhos são pouquíssimo sensíveis ao violeta. São bastante sensíveis ao azul, mas são muito pouco sensíveis ao violeta. Não é? Por isso que eu estou a dizer, uma coisa é eu desenhar o espectro, outra coisa é aquilo que eu vejo. E já lá vamos. Neste caso é fácil de perceber. O espectro está muito desequilibrado, o sistema RGB está muito desequilibrado a favor do azul, logo eu vejo uma estrela azul, como exemplo, a estrela Sirius, por exemplo, ou a estrela Vega. São estrelas azuladas. São estrelas extremamente quentes. Certo? Do outro lado, como é que aparecem estrelas avermelhadas? Para aparecerem estrelas avermelhadas, este gráfico tem que vir ser puxado para aqui, para o seu pico cair no vermelho. Isto é, para o sistema RGB estar desequilibrado para o lado do vermelho. Não é? Temos ali, por exemplo, uma estrela a 2500 graus, e há estrelas mais frias do que aquelas. Aliás, há estrelas tão frias que são invisíveis. Não é? As chamadas anãs castanhas, por exemplo, etc. É possível que no futuro o nosso Sol acabe numa anã castanha. Isto é, no fundo, acaba por ser um calhau, salvo seja, não é? Escuro, relativamente frio, que se passa a ser invisível aos olhos. Poderá ser visível, detectado por outros sensores, não é? Mas aqui temos a esta temperatura, para nós é uma temperatura alta, mas, por exemplo, é mais baixa do que o ponto de fusão do wolframio ou do tungstênio, não é? Aqui o sistema está desequilibrado a favor do vermelho. Ou seja, aqui está muito inclinado com vantagem para o vermelho. Então, imaginem os holofotes com o vermelho muito forte, depois o verde, depois o azul. Sistema RGB. Domínio do vermelho. Logo, há de dar uma tonalidade avermelhada. Pode ser avermelhada, alaranjada, mas puxa para o vermelho. Temos exemplo de estrelas, como por exemplo Antares e outras estrelas, as chamadas estrelas vermelhas, não é? Quando a gente diz vermelhas, não é um vermelho, não é necessariamente um vermelho vivo, não é? É como nós dizemos, Marte é o planeta vermelho. Nunca ninguém viu Marte vermelho no céu. É amarelo. Tem um tom, mas por contraste parece-nos mais alaranjado até do que propriamente vermelho. Mas chamamos o planeta vermelho porque, visto que os telescópios têm uma cor parecida com a da ferrugem, não é? E a ferrugem também não é propriamente vermelha. Bom, e agora vamos ver o que é que acontece entre estas duas situações extremas. Entre estas duas situações extremas, o que é que nós temos? Temos um espectro assim. E o que é isto? É um espectro equilibrado no sistema RGB. Mas o verde agora é ele que tem vantagem. Pois é. Mas é que os nossos olhos são menos sensíveis ao verde. Então, apesar destas estrelas que estão naquele ponto médio terem este espectro, elas deviam ser esverdeadas. Só devido ao funcionamento dos nossos olhos, quando as cores estão quase equilibradas, o verde fica a perder.
E como o verde fica a perder, isto acaba por estar nivelado. Acaba por estar assim, reparem, de um extremo ao outro, inclinou. De um extremo ao outro, inclinou. De um extremo ao outro, fica uma barra horizontal. Porque o verde ali sofre um nivelamento. Devido à menos sensibilidade dos nossos olhos para o verde. Ou seja, esta estrela devia ser verde. Esverdeada. Mas nós nunca vamos conseguir vê-la verde. É a única oportunidade em que o verde estava em vantagem, não está em muita vantagem porque isto está no meio, está equilibrado. E aí, o funcionamento dos nossos olhos são suficientes para pregar uma rasteira ao verde. E o verde acaba por não apresentar vantagem nenhuma. Então, e o que é, lembram-se, o que é um espectro RGB equilibrado? Branco. Branco. Sim, senhor. Portanto, vemos estrelas praticamente brancas. Praticamente brancas, que é o caso do nosso Sol. Praticamente. Não é? Todos nós sabemos que o Sol é um branco amarelado. Aqui na Terra. Debaixo da atmosfera. Os astronautas veem um Sol branco fulgurante. Então, isto é outra conversa, já lá vamos. Isto é, no espaço exterior o céu é negro. Não tem cor nenhuma, é preto, completamente preto. Não é? E salpicado de luzinhas, umas mais azuladas, umas mais avermelhadas. Os astronautas, quando olham para o nosso Sol, e aliás a luz do nosso Sol é tão intensa que satura as nossas células e eles ficam ofuscados, não é? Mas eles não veem o Sol amarelo. O Sol é praticamente branco, como nós o deveríamos ver. Embora se considere que é uma estrela amarela ou amarelada. Não é um branco puro, mas é praticamente branco. Aqui na Terra não o vemos branco, mas também já vamos saber porquê. Não é? Então, quando está equilibrado no verde, a diferença da distribuição de energia não é tão assimétrica como nestes casos. Como não é tão assimétrica, e ainda por cima, repito, isto é defeito profissional, o verde é um pouco sacrificado pelos nossos olhos, é como se tivesse 3 projetores RGB com a mesma intensidade. O que é que eu vejo? Uma tonalidade, um branco. E como é uma luz forte, é mesmo branco, não é cinzento. Não é assim? Portanto, então está explicado porque é que o nosso Sol e provavelmente muitas estrelas deveriam ser verdes. Só que essas nunca as vamos ver verdes. É por isso que não há estrelas verdes no céu. Há estrelas que deviam ser verdes, mas não são. Porque o que diz que são verdes ou são amarelas é o nosso cérebro. O nosso cérebro é que o diz. E ele não vê isso. Ele não consegue interpretar isso. Já agora, esse pormenor, porque é que aqui na Terra o Sol parece mais amarelo. Isso já tem a ver com a nossa atmosfera. Não é? E agora reparem, a luz que vem do Sol, com todas as cores do espectro, não é? Aquilo devia dar um branquinho, não é? Mas ao entrar na nossa atmosfera, há partículas, há poeiras, há gases, isto é, há materiais em suspensão que provocam um fenómeno chamado dispersão da luz. Não é? Da mesma maneira que se eu tiver um quarto obscuro e entrar uma fresta de luz por uma janela, mal fechada, entra uma fresta, e se houver pelos, poeiras no ar, eu vejo-as a brilhar devido à dispersão da luz. Não é? O que é essa dispersão? Vem ali um raio da janela, bate numa partícula de pó, espalha a luz e uma parte dela vem parar aos meus olhos e eu estou a ver a partícula. Eu não estou a ver a partícula, estou a ver a luz refletida na partícula. Chama-se isto de dispersão da luz. Ora, e o curioso é que dentro do espectro o azul sofre mais dispersão do que o verde mais do que o amarelo mais do que o laranja mais do que o vermelho. Isto é, dos raios que atravessam a atmosfera de luz, que seria praticamente branca, isto é, com a mesma composição espectral praticamente idêntica a todas as cores do arco-íris, chamemos-lo assim, não é? O azul é que sofre mais dispersão. Então, um observador que esteja aqui, que não esteja a olhar para o Sol, ele vê o céu. Mas ele vê o céu, não vê negro. Vê o céu de cor azul. Então porquê que o céu é azul? Porque nós vemos a parte do espectro da luz branca que foi dispersa na atmosfera. Como foi disperso, espalhou-se em todos os lados. Então eu posso olhar para qualquer lado, menos para o Sol, que nem é conveniente, e vejo céu azul. Mas um observador que olha diretamente para o Sol,
o que é que ele vai ver? O espectro solar com as cores todas, menos o azul que foi disperso. O que é que acontece quando eu retiro azul ao branco? Lembram-se há bocado? Que cor é que fica? Amarela. Então, a luz que vem ao entrar na atmosfera, que no caso da nossa estrela devia ser praticamente branca, sofre aqui este fenómeno, não é? Agora, já não tem nada a ver com o facto dela, já percebemos porque é que ela não é verde, não é? Portanto, agora, porque é que ela é amarela e não praticamente branca? A explicação já está na nossa atmosfera, não é? Por isso, e ao pôr do Sol, como o Sol está mais baixo, atravessa uma camada de atmosfera maior, é rasante, como atravessa uma camada de atmosfera maior, a dispersão do azul é maior e já começa a haver grande dispersão do verde e se calhar do amarelo. E o que é que sobra para chegar aos nossos olhos? Vermelho. Que é a cor que o Sol tem ao pôr do Sol ou ao nascer do Sol, quando os raios são rasantes. Não é? Ao meio-dia é quando o céu é mais azul. Mas para vermos azul não podemos olhar para o Sol. Certo? Se não vemos a luz direta do Sol. Portanto, está explicado porque é que não há estrelas verdes. Porque é que, até em vez de branca, é amarelada quando chega aqui. E, naturalmente, se os nossos olhos permitissem ver aquele esverdeado, esta era a imagem do dia-a-dia que nós teríamos. Não é? Um sol esverdeado, tudo assim, e para nós seria normal, e se calhar chamávamos a isto azul. Isso é um nome. Não é assim? Não era a cor a que nós hoje chamamos azul. Não é? Não faço a mínima ideia. Não é? Sei lá, se noutra civilização extraterrestre, que nomes é que eles dão às cores? Não faço a mínima ideia. Não é? Ora bem, portanto, isto era o que nós veríamos se houvesse estrelas verdes. Não há estrelas verdes porque é difícil o verde dominar e, por outro lado, os nossos olhos veem mal o verde. Curiosamente, vivemos num mundo verde. Vivemos num mundo verde. Mas isso já tem a ver com outra coisa, isso já é assunto para os biólogos, não é? Isso já é assunto para os biólogos, não é? Curiosamente, não é? Que o verde é bom a absorver luz, não é assim? Ora bem, eu disse que não havia estrelas verdes no céu. Eu não disse que não há nada verde no céu, não é? Isto não tem nada a ver com o jogo do Sporting de hoje, não é? Há coisas verdes, mas estrelas não. Estrelas não encontram. Por exemplo, isto é uma imagem interessantíssima, parece uma coisa artificial, mas é real. Isto é uma imensa bolha de gás à volta de uma estrela que está ali no meio, que emite radiação fortíssima, ioniza, excita esse gás e ele brilha verde. Há coisas verdes no céu, mas não são estrelas. São nuvens de poeira, nuvens de gases, podem brilhar com a cor verde se tiverem a composição química própria e se incidir luz de alta energia, normalmente raios-x ultravioletas, que nós não vemos, mas ao bater nesses gases, excitam-nos e eles depois devolvem-nos essa energia na parte visível do espectro. Pode ser vermelha, azul, amarela, verde. Esta é uma imagem giríssima de uma nebulosa planetária. Apesar de chamarem nebulosas planetárias, não tem nada a ver com planetas, nem com a formação de planetas. Chama-se isto porque parece que há uma coisa à volta das estrelas. Imaginamos que é parecido com a nuvem de poeira, de partículas e de gases que haverá à volta das estrelas para se formarem os planetas. Mas essas a gente não vê. Essas a gente não consegue ver. Isto são coisas gigantescas que podem ter anos-luz de diâmetro. Podem, não têm. São coisas muito grandes. E resultam normalmente da explosão de estrelas, chamadas supernovas. Ao explodirem, expulsam a sua camada de gás exterior, empurram-na, e depois, com a energia intensa que emitem, vão, digamos assim, fazê-la brilhar. Esse gás à volta. Normalmente, estas cores verdes podem ser devidas à ionização de oxigênio. Embora o oxigênio também possa brilhar no azul. Isto é uma das nebulosas a nebulosa do Caranguejo, é uma das imagens mais incríveis do Hubble, do telescópio Hubble, e como nós vemos, aqui algures houve uma explosão de uma supernova. É das explosões de supernovas que ficaram registadas na história,
mais antigas, no século XI, na China, foi registada uma coisa que brilhou fulgurantemente. Foi uma supernova, ou sabe-se que é uma supernova. É a mais antiga supernova de que há registro histórico, não é? São coisas que acontecem muito frequentemente no espaço, mas o espaço é muito grande. Significa que aqui da Terra podemos ver uma ou duas supernovas em cada 100 anos. Mas isto é um ritmo louco na imensidão do universo. A todos os instantes estão a explodir supernovas. Mas para nós aqui na Terra o universo é tão grande, a probabilidade de as vermos é de uma ou duas em 100 anos. Hoje em dia, essa estrela que explodiu, os gases, as poeiras que foram espalhadas, estes gases aqui estão a ser iluminados por radiação que emite do núcleo da estrela que lá ficou. Pode ser uma estrela de neutrões, pode ser uma outra coisa. Se fosse muito maior, dava um buraco negro, então nós não a veríamos. Portanto, mesmo assim, aqui não se percebe onde é que está essa estrela. Ela explodiu, agora é uma coisa pequenina, não é? Mas que emite imensa energia, ao ponto de excitar e fazer brilhar aqui, por exemplo, o vermelho pode ser hidrogênio, o esverdeado pode ser oxigênio, todas essas coisas. Aqui, curiosamente, são nuvens de poeira. Portanto, são nuvens de poeira, portanto, partículas muito pequeninas, sólidas, que também podem brilhar com várias cores, nomeadamente no verde. Esta aqui é uma das mais espetaculares. Vê-se lá no centro o que restou da estrela que explodiu. Vê-se a coroa. Isto tem anos-luz de largura. Anos-luz de largura, não é? De diâmetro. E vemos aqui este efeito, parece um olho cósmico que nos está a vigiar, não é? E é impressionante e, de facto, não há dúvida que tem aqui uma parte central, rica em hidrogênio. Aqui pensamos que é rica em oxigênio, que está a brilhar esverdeado. E termino falando de uma coisa. Já alguém ouviu falar do raio verde? É um fenómeno natural. Raríssimo. É muito raro. Agora todos vão esforçar-se todos os anos que estiverem na praia a olhar para isto. O raio verde, ou fulgor verde, é um fenómeno natural. Acontece quando o ar está muito limpo, ao nascer do sol ou ao pôr do sol, quando o sol está quase a desaparecer no horizonte, portanto vê-se normalmente com o horizonte desimpedido e tal, não sei o quê, portanto no mar, nas praias, no litoral vê-se. É raro apanhar-se isto. E quando se apanha, normalmente não dá. Vou buscar a máquina fotográfica. Dura segundos. Dura segundos. E, no instante final em que o Sol está a pôr, se as condições forem ideais, como a atmosfera não tem a mesma densidade, ela funciona como uma fibra óptica, não é? E consegue fazer com que luz, por exemplo, a azul ou a verde, que normalmente é dispersa, se encurve e acabe por vir parar também aos nossos olhos. E por isso, de vez em quando vê-se ligeiramente por cima do Sol, por breves instantes, um flash verde. Chama-se isto mesmo o raio verde. Isto é um fenómeno natural. Agora já ficam a saber isto. Portanto, o Sol não é uma estrela verde. Devia ser, mas não é, porque a gente não a vê dessa maneira, não é? Mas ele de vez em quando dá um ar da sua graça, não é? E o verde diz assim, eu estou cá, não é? E vemos ali, estão a ver, ali um fulgorzinho verde. E acabou-se.